Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula para o Preparatório Enem de Biologia. E a gente vai dar continuidade então ao assunto de microbiologia, mas hoje com um foco maior para os vírus. Então vamos lá. Então a primeira questão é uma questão que caiu no Enem 2021, que diz o seguinte: entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue, que, embora tenha período de incubação menor, até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Segundo as informações do texto, e aplicando princípios de evolução biológica às relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Então, basicamente, o que a questão quer é que você perceba qual dos vírus ele está mais adaptado ao hospedeiro. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, a palavra vírus, ela vem do latim, que significa veneno, toxina, né? E existe uma questão, até hoje, não bem definida, se os vírus seriam ou não seres vivos, né? Então, não existe ainda um consenso sobre essa questão, se os vírus eles podem ou não ser classificados como seres vivos, uma vez que eles são seres acelulares, eles não possuem estrutura celular, e a célula é tida como a unidade fundamental da vida. Entretanto, os vírus eles possuem material genético, eles sofrem mutação e eles sofrem evolução. Então, essas características, evolutivas do vírus, elas ocorrem apenas em seres vivos. Então, existe essa questão, se o vírus é vivo ou não. Bom, por isso que quando a gente vai definir vírus, a gente define o vírus como um elemento genético, um elemento biológico. A gente não afirma que ele é um ser vivo por conta dessas discussões, tá? Então, a definição mais bem aceita de vírus seria que o vírus são elementos genéticos, microscópicos e acelulares, ou seja, não possuem estrutura celular. E por isso, eles necessitam de uma célula hospedeira para se replicar. O vírus, quando infecta a célula hospedeira, ele usa toda a maquinaria celular do seu hospedeiro para produzir as suas próprias proteínas e para fazer novos vírus. Então, a gente diz que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Vírus não possuem ribossomos, então eles são incapazes de fazer suas próprias proteínas. Eles não possuem RNA transportador também. Logo, eles necessitam obrigatoriamente de uma célula e da maquinaria dessa célula hospedeira para produzir suas próprias proteínas e, consequentemente, produzir novos vírus. Isso porque os vírus, a base dos vírus, que são os capsídeos, as estruturas virais que englobam o material genético do vírus, elas são formadas de proteínas. Então, é fundamental que o vírus consiga, de alguma forma, para se multiplicar, produzir essas proteínas. Como ele não possui ribossomos, RNAs transportadores, então ele vai usar a maquinaria celular. Logo, ele é um parasita intracelular obrigatório. O vírus também ele é metabolicamente inativo, ele não possui metabolismo próprio. Então, tudo que ele precisa para se multiplicar, ele utiliza da célula hospedeira, a partir da sua infecção da célula hospedeira. Fora da célula, o vírus ele é inerte. Fora da célula, o vírus não consegue se replicar. Ok? Bom, então essa aqui seria uma estrutura básica de um vírus representada. O vírus, ele obrigatoriamente ele possui material genético. O material genético do vírus, ele pode ser DNA ou RNA, dependendo do vírus. Então nós temos vírus de DNA e nós temos vírus de RNA também, ok? Envolvendo o material genético, a gente tem uma estrutura chamada de capsídeo, formada por proteínas. Normalmente esse capsídeo ele pode adquirir essa forma de um icosaedro, mas isso não é obrigatório. Alguns vírus eles possuem outras formas complexas de capsídeo que não esse icosaedro, embora o icosaedro seja bastante comum. A junção do núcleo, que é a região que contém o material genético do vírus, e o capsídeo, que é essa estrutura que envolve o material genético, é chamada de núcleo capsídeo. E aí alguns vírus, não todos, podem possuir uma membrana lipídica ao redor do capsídeo, que é chamado de envelope, ok? Entretanto, o envelope ele não é obrigatório para todos os vírus. Alguns vírus possuem envelope,
E aí eu vou dizer que esse vírus é envelopado, outros vírus não possuem envelope. Tá? Então uma coisa que a gente tem que perceber claramente é a obrigatoriedade do vírus em infectar um hospedeiro. Logo, a gente percebe que aquele vírus que está mais bem adaptado ao seu hospedeiro, ele não tem o intuito de levar à morte do hospedeiro, porque a morte do hospedeiro significa a sua própria destruição. Se o hospedeiro morre, o vírus não consegue mais se multiplicar. Então tem pessoas que acreditam que o vírus ele tem como objetivo matar o seu hospedeiro. Não é um objetivo, é uma consequência por conta da escravização da célula, né? Porque ele escraviza a célula para produzir inúmeros outros vírus que começam a causar danos para o hospedeiro. Mas não é um objetivo do vírus, não é que o vírus quer matar seu hospedeiro. Até porque matar seu hospedeiro significa paralisar sua replicação, já que ele necessita de um hospedeiro para se replicar. Então, com base nisso, a gente percebe que o vírus mais adaptado ao seu hospedeiro seria aquele menos mortal. Então, vamos voltar e ler a questão novamente, né? Ele está falando do vírus Ebola, que é um vírus que tem altíssima letalidade, 90% das pessoas infectadas vão a óbito, e o vírus da dengue, que é um vírus que tem já, comparado ao Ebola, baixa letalidade, em torno de 1% das pessoas infectadas vão a óbito. E ele pergunta, né, segundo as informações do texto e aplicando os princípios de evolução biológica, as relações do tipo patógeno-hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Muito provavelmente é o vírus da dengue. Por que é o vírus da dengue? Porque o vírus da dengue ele já está mais adaptado ao hospedeiro. Por isso que ele ele tem uma taxa de letalidade menor. Ele leva à morte a um menor número de hospedeiros. Pois, se ele mata muito o hospedeiro dele, ele não consegue se replicar. Então, a evolução do vírus ela é uma coevolução com o hospedeiro. Ele necessita daquele hospedeiro para continuar se multiplicando. Logo, a resposta correta seria o vírus da dengue, né, que ele infecta mais tempo seres humanos, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seu hospedeiro, estabelecida ao longo da coevolução patógeno-hospedeiro. Ok? Então, novamente, o vírus ele não tem como objetivo central matar seu hospedeiro. Isso é uma consequência da infecção viral. Vírus mais bem adaptados ao hospedeiro são aqueles vírus que parasitam e não matam, como, por exemplo, o vírus da herpes labial. Tá? Esse vírus é um exemplo de um vírus super bem adaptado ao seu hospedeiro. Tranquilo? Bom, a próxima questão é do Enem 2015 e ela diz o seguinte: um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. A AIDS, pessoal, é um tema recorrente no Enem, ok? Esse produto tem como principal ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Essa ação inibidora é importante, pois a referida enzima, então ele quer saber a função dessa enzima viral, que é a transcriptase reversa. Repare no nome da enzima, transcriptase reversa. Ela indica que a enzima ela faz uma transcrição reversa, porque ela é uma transcriptase reversa, então ela faz um processo de transcrição reversa. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: primeiro, eu trouxe para vocês a estrutura, né, do vírus HIV. O vírus HIV, então, ele é um vírus cujo material genético é de RNA fita simples, ele possui 2 moléculas de RNA fita simples. No interior do capsídeo, então aqui eu tenho o capsídeo, que é aquela estrutura proteica que envolve o material genético. No interior do capsídeo, além do material genético, eu encontro algumas outras proteínas que são muito importantes para a replicação viral. Já que a célula hospedeira não possui essas proteínas, o vírus ele carrega consigo essas proteínas, tá? Então, dentre essas proteínas, eu gostaria de destacar a transcriptase reversa, que é a proteína abordada na questão. Existem outras proteínas que são a integrase e a protease, que também são importantes. Eu vou falar um pouquinho delas mais à frente, tá? Aí eu tenho o capsídeo e o HIV, o vírus causador da AIDS, ele é um vírus envelopado, então ele possui um envelope ao redor formado por uma bicamada lipídica, lembrando que isso não é uma estrutura obrigatória para todos os vírus, mas o HIV possui. E aí, nesse envelope, eu vou encontrar proteínas, glicoproteínas, na realidade,
que são extremamente importantes para o reconhecimento do vírus, para que o vírus reconheça a sua célula hospedeira. Então, o reconhecimento do vírus em relação à célula hospedeira, ele é específico. Por isso que tem vírus que infecta um hospedeiro e não infecta outro. Por isso que tem vírus que acometem determinados órgãos, determinadas células e não infectam outros tipos celulares. Porque esse reconhecimento é específico graças a proteínas presentes na superfície do vírus. Nesse caso, o vírus HIV, ele possui duas proteínas importantes, que são as glicoproteínas 41 e 120, que a gente chama, né, de GP41 e GP120, que são fundamentais para o vírus reconhecer as células hospedeiras, que no caso são células de defesa do nosso organismo, são leucócitos, ok? Bom, então voltando à questão, a questão ela fala sobre uma enzima específica que é a transcriptase reversa, então a gente tem que entender o que essa enzima do HIV ela faz. Para isso, a gente precisa lembrar do que a gente chama de dogma central da biologia molecular, que estabelece um fluxo de informação que ocorre dentro das nossas células. Então, basicamente, o nosso material genético, que é o material genético formado por DNA, o que nós temos? Que o DNA ele pode sofrer replicação para a produção de novas células. Então, a nossa célula possui uma maquinaria que consegue replicar o DNA. Ainda, no interior da nossa célula, nós temos uma maquinaria que consegue usar o DNA como molde para a produção de RNA, num processo chamado de transcrição, ok? E esse RNA produzido no interior da célula, ele será traduzido em proteínas num processo posterior chamado de tradução. Então, esse é o fluxo de informação natural nas células humanas, nas células animais, tá? É isso que acontece normalmente. Nós temos a replicação, o DNA sendo utilizado como molde para a produção de RNA no processo de transcrição e o RNA sendo utilizado como molde para a produção de proteínas no processo de tradução. Entretanto, o vírus HIV ele é capaz de fazer um outro percurso, tendo em vista que o material genético dele é RNA. Bom, então o que o vírus vai fazer? Quando ele infecta a célula, por ele possuir material genético de RNA, ele vai usar esse RNA como molde para a produção de DNA e esse DNA será integrado no DNA da célula hospedeira. Dessa forma, a célula hospedeira entenderá que aquele DNA, que nada mais é do que cópia da informação viral, ele é próprio, ele é da própria célula. Então a célula vai ler aquele DNA normalmente e produzir as proteínas codificadas por aquela informação. Só que aquelas proteínas são proteínas virais. Então a célula passa a produzir, a partir daí, proteínas virais, ok? Então, basicamente é isso, olha. Na replicação do HIV, o que nós temos? Inicialmente, o vírus, que é um vírus envelopado, ele vai reconhecer a célula hospedeira a partir daquelas glicoproteínas de superfície presentes no envelope. Ele entra na célula hospedeira, libera o seu material genético, que é um material genético de RNA fita simples, e ele libera também enzimas, dentre elas a transcriptase reversa. A transcriptase reversa vai, a partir do RNA viral, fazer uma molécula de DNA complementar. Então, ela vai usar como molde o RNA viral para produzir DNA fita dupla. E DNA fita dupla viral agora, ele vai ser integrado no nosso material genético, no material genético da célula. A partir daí, a célula vai entender que aquele DNA é próprio e ela vai produzir proteínas baseadas nessa informação. Só que essas proteínas, elas são proteínas virais, que vão ser utilizadas para a produção de milhares de novos vírus que serão liberados e reiniciarão o processo de infecção, reiniciarão o processo de reconhecimento de novas células e propagarão o vírus, ok? Bom, então, com base nisso, agora ficou fácil. Olha lá, qual é a função da transcriptase reversa? Letra A, cortar a dupla hélice de DNA produzindo um molde para o RNA viral? Não, ela não corta a dupla hélice de DNA. Quem vai fazer esse processo de cortar o DNA para integrar o material genético do vírus é a integrase, é uma outra proteína viral, não é a transcriptase reversa. B, produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias. O DNA viral ele não vai infectar células sadias. Quem infecta células sadias são os novos vírions que são produzidos, né? C.
polimeriza moléculas de DNA, ou seja, forma um polímero de DNA, tendo como molde o RNA viral? Perfeito. Então ela usa o RNA viral como molde para formar uma molécula de DNA que nada mais é do que um polímero, uma vez que é formado por unidades repetidas de nucleotídeos. Ok? D. Promove a entrada do vírus da AIDS nos linfócitos T? Não, quem promove a entrada do vírus da AIDS são aquelas glicoproteínas de superfície que vão reconhecer a célula hospedeira. E sintetiza os nucleotídeos que compõem o DNA viral? De forma alguma. Os nucleotídeos que compõem o DNA viral são nucleotídeos produzidos dentro da célula hospedeira e sintetizados pela maquinaria celular, ok? O vírus ele não tem maquinaria para sintetizar nucleotídeos. Então a resposta correta é a letra C. Bom, próxima questão, também sobre o vírus da AIDS, que caiu no Enem 2019, diz o seguinte: na família Retroviridae, que é a família dos retrovírus, que inclui o vírus da AIDS, encontra-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA, ou seja, são vírus que possuem uma enzima chamada transcriptase reversa, que faz a transcrição reversa, produz DNA a partir de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Ele falou que são medicamentos. Medicamentos contribuem para o tratamento dessas doenças. Então vamos ver as opções. Letra A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus? Não. Melhoria de métodos de controle seria uma prevenção, não um tratamento, e nem todos os retrovírus necessitam de vetores, como ele coloca, como ele colocou lá no texto. Alguns não precisam de vetores para que ocorra infecção, ou seja, por exemplo, insetos. Não é o caso. B. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus. Soro, pessoal, lembrando, são soluções que contêm anticorpos. E nós não utilizamos soros para combater os retrovírus. Não é dessa forma que nós fazemos atualmente, ok? A ideia aqui é a gente usar medicamentos que inibam a replicação do vírus, tá? Então, não. C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Novamente, equipamentos de proteção individual seria uma forma de prevenção. E mas quais equipamentos específicos de proteção individual eu teria? Tudo bem, a gente tem, no caso do HIV, se a gente pensar como sendo um retrovírus, a camisinha. Ele é um equipamento de proteção. Mas isso é um preventivo, ele não é um medicamento utilizado para tratamento, que é o que ele quer, olha, contribua no tratamento. D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. 2 erros nesse item. Primeiro, que vacina, novamente, não é tratamento. A vacina ela é aplicada para estimular a produção de anticorpos previamente. Então, a vacina nada mais é do que uma solução de antígenos que estimula a produção prévia de anticorpos e caso a pessoa entre em contato com o vírus, ela vai estar apta a conter aquela infecção mais rapidamente. Tá? Então a vacina ela não é utilizada para tratar, e sim para prevenir formas graves de uma determinada doença. E que evitam a infecção de células hospedeiras. Infecção é você ter contato com o vírus. A vacina não vai inibir a infecção. A vacina vai inibir, vai dificultar, vai diminuir a probabilidade de ocorrência de formas graves da doença, porque ela vai permitir com que o vírus seja contido mais rapidamente. E letra E, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus? Perfeito. Então, atualmente o que é feito são medicamentos que são chamados de antirretrovirais e eles vão dificultar a reprodução dos retrovírus, porque eles vão inibir o processo de replicação de alguma forma. Tá? Então essa é a resposta correta. Então aqui, olha, só para mostrar para vocês, eu tenho vários medicamentos antirretrovirais atualmente sendo utilizados, tá? A gente tem várias possibilidades. Então nós temos, por exemplo, medicamentos antirretrovirais que bloqueiam a entrada do vírus, que são os bloqueadores de receptores das células para o vírus.
Se o vírus não entra, ele não se multiplica. Então, eu posso ter um medicamento que iniba a entrada dos retrovírus na célula. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, e é muito comum, é inibir a transcriptase reversa. Então, nós vimos a função da transcriptase reversa, que é produzir uma molécula de DNA usando o RNA como molde. Se eu inibo a transcriptase reversa, eu inibo esse processo, o vírus ele não consegue se multiplicar, porque é fundamental que ele produza essa molécula de DNA complementar para o seu processo de replicação. Eu também posso inibir outras proteínas virais, tá? Específicas. Então, o vírus ele tem outras proteínas específicas que a nossa célula não tem, como algumas proteases e as integrases, que são as proteínas que vão integrar o DNA viral no DNA da célula hospedeira. Então, se eu conseguir também inibir essas proteínas específicas virais, eu também consigo paralisar a replicação. Eu posso ainda inibir a fusão do vírus com a membrana, como eu comentei, ou a saída do vírus, tá? Da célula. Então, existe a possibilidade de eu inibir a saída do vírus da célula hospedeira. Então, os medicamentos antirretrovirais, eles atuam dessa forma, inibindo a replicação de retrovírus, e é isso que nós utilizamos amplamente atualmente para o tratamento, por exemplo, de pessoas soropositivas. Elas tomam coquetéis de medicamentos, então ela vai tomar mais de um medicamento, agindo em vias diferentes, para inibir a replicação do vírus, tá? É isso que a gente chama de coquetel. É mais de um medicamento atuando em vias diferentes da replicação viral, ok? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Até a próxima aula. Tchau!